Bom, então esse exercício aqui é uma situação também de laboratório, né, no qual faz-se uma titulação de uma amostra de sal de cozinha para descobrir a porcentagem de cloreto de sódio nesse sal de cozinha, para ver o quão puro esse sal de cozinha é, né, em relação ao cloreto de sódio, claro. Também trata-se de uma titulação pelo método de Moore, né, então geralmente quando a gente faz análise de cloretos, a gente faz um método argentimétrico, né? Um método de volumetria de precipitação, mais especificamente o método de Moore. Então vamos lê-lo aqui, né? Então, ó, 0,5 gramas de sal de cozinha, então já me dá uma massa de amostra aqui, ó. Então 0,5 gramas de sal de cozinha são dissolvidos em 100 ml de água destilada. Perceba algo importante aqui, ó. Embora dissolva-se a amostra em 100 ml de água destilada, vamos utilizar somente uma alíquota de 25 ml para analisar. Então, nós não vamos utilizar os 100 ml de água na análise, somente 25, tá? Então, ela é transferida para um Erlenmeyer e titulado com solução padrão. Aqui ficou um pouco em cima, mas dá para ver aqui ainda de nitrato de prata 0,1 mol por litro. Então, nós já sabemos, ó, se ele está falando que é uma solução padrão, quer dizer que essa solução de nitrato de prata já foi padronizada, certo? Então, calcule o teor de NaCl em porcentagem no produto comercial, sabendo que 20 ml, na verdade, sabendo que 20 ml da solução padrão foram consumidos durante a titulação. E ele dá a massa molar aí de cloreto de sódio para nós, né? Então ele quer saber aqui, ó, a porcentagem, o teor de NaCl, né? Então se ele quer saber a porcentagem de NaCl, com certeza nós teremos que achar a massa de NaCl, né? E comparar com a massa de sal de cozinha. Como eu venho batendo sempre nessa tecla, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer, assim, a primeira coisa não, mas sempre que eu tenho que ter um objetivo na análise dos meus resultados, é encontrar o número de mols do analito. Encontrando o número de mols do analito, eu consigo fazer o que eu bem entender depois. Consigo achar a massa do analito, concentração molar do analito, porcentagem, concentração comum, mas eu tenho que sempre então achar o número de mols do meu analito. Porque a partir disso, eu consigo ir lá para qualquer direção, tá? Bom, então, outra coisa que eu bato sempre na tecla, vai começar a analisar os dados de uma titulação, você tem que ter em mãos a reação que ocorre ali durante o processo de titulação. Então, aqui neste caso, a gente tem o nitrato de prata como titulante, então o AgNO3 como titulante, e nós temos o NaCl como, vou colocar aqui bem distante, porque a gente vai precisar de espaço, o NaCl como o titulado, como a amostra, né? Isso aqui vai formar o AgCl. Eu estou ignorando aqui, eu gosto sempre de lembrar o subíndice, se é aquoso, se é sólido, por uma questão mesmo de dificuldade aqui de mexer com a escrita nessa tela. Mas lembre-se que o correto seria colocar os subíndices aqui das reações, está no estado líquido, aquoso, enfim. Mas sobrou aqui NaNO3. Então eu vou ter NaNO3. Muito bem. Então aqui vai existir a precipitação do cloreto de prata e a formação aqui dos íons de sódio e nitrato, tá? Mas o que importa aqui para mim mesmo é a relação, eu sempre digo isso, é a relação entre o titulante e o analito que está lá no titulado. Aqui, ó, essa reação já está balanceada, então aqui a relação é de 1 mol, então 1 mol para 1 mol. 1 mol para 1 mol. Então lembre-se, sempre tem que tentar encontrar o número de mols do analito. O analito, no caso, é o cloreto de sódio. Como que eu acho o número de mols do analito? A partir do nosso titulante. Então lembre-se, já disse em vários outros vídeos anteriores e retomo aqui, número de mols, né? Concentração molar, molaridade, eu posso dizer uma das formas de expressão é que molaridade é número de mols sobre volume. Logo, o número de mols é molaridade vezes o volume. Então, para o nitrato de prata, eu tenho a molaridade dele. Cadê? Ó? Aqui, ó. Tem a molaridade dele, que é 0,100 mol por litro.
e tenho o volume que foi utilizado dele. Aí perceba aqui tem vários volumes, ó, 100 ml, 25 ml, 20 ml. Qual que é o volume que eu utilizo, pessoal? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, que muita gente se confunde na hora que vai analisar os dados. Eu preciso achar o volume, eu preciso utilizar o volume daquilo que eu estou analisando no momento. Então agora eu quero encontrar o número de mols de nitrato de prata. Então eu vou utilizar o volume de nitrato de prata. Qual que é o volume de nitrato de prata? Está aqui, ó, 20 ml, ó, sabendo que 20 ml da solução padrão foram consumidos. Quem é a solução padrão? É o nitrato de prata. Então eu tenho tanto a concentração molar de nitrato de prata quanto o volume. Então eu consigo achar, ó, número de mols é a concentração molar vezes o volume. Então vamos colocar aqui, ó, concentração molar é 0,1 mol por litro vezes, aqui nós temos o volume de nitrato de prata que foi utilizado, que é 20 ml, mas lembre-se que isso tem que ser passado para litros, então é 20 vezes 10 elevado a menos 3 litros, né? Ou eu divido por 1000 ou eu multiplico por 10 elevado a menos 3. Então, corta litro com litro. E qual que é o número de mols de cloreto de sódio? É X, né? Então, 1 para 1, o que eu encontrei de nitrato de prata para X. Como é de 1 para 1, vai ser a mesma coisa. O que eu encontrar de nitrato de prata vai ser o que eu encontrar para o cloreto de sódio também. Então, aqui neste caso, a hora que eu resolver essa conta, isso vai nos dar 0,1 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai nos dar, então, um valor de 2 elevado a menos 3. Então, o número de mols aqui é de 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols, tá? Então, essa é a quantidade de mols que eu gastei de nitrato de prata, mas, consequentemente, é também o número de mols de cloreto de sódio que estava presente em solução. Isso porque a estequiometria é de 1 para 1. Bom, o que eu sempre venho batendo nessa tecla, acho o número de mols de analito. Achou o número de mols de analito, eu consigo depois encontrar qualquer coisa, né? Então, se eu encontrei o número de mols de analito, eu agora posso encontrar, como eu quero a porcentagem, eu posso encontrar a massa, né? Então, vamos fazer um risco aqui para a gente dividir esse aqui, esse primeiro fator que a gente achou, que foi o número de mols. Lembre-se, uma outra forma de eu escrever número de mols, vocês se lembram, é massa dividido pela massa molar. Logo, a massa é número de mols vezes a massa molar. Então, a massa de cloreto de sódio é o número de mols que a gente acabou de achar, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols, vezes a massa molar, que está aqui, ó, o exercício deu para a gente. Se não tivesse dado, o que eu faria? Procuraria num rótulo, se fosse no laboratório, ou colocaria na internet para procurar, mas nesse caso já está dado já, né? O exercício já deu para a gente. Lembrando que esses exercícios são todas situações reais de laboratório, situações que nós enfrentaríamos no laboratório. Então, vezes 58,5 gramas por mol. Então, a gente vai cortar aqui mol com mol, o resultado vai sair em gramas. Então, a massa de NaCl, eu vou colocar aqui em cima, agora, ó, então daqui eu vou vir aqui, ó. Então, a massa de NaCl que nós encontramos foi de, vamos fazer essa conta, 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 58,5. Então, a massa é de 0,117 gramas de NaCl. Certo? Então, essa é a massa total de NaCl. Cuidado, pessoal. Leiam a situação problema. Se fosse uma situação que você estivesse lá no laboratório, vejam as anotações, vejam aquilo que foi feito. Percebam que aqui, ó, não é a massa total de NaCl, porque é a massa total que foi encontrado em 25 ml do sal, da solução do sal. Só que o meu sal, o 0,5 gramas, ele foi dissolvido em 100 ml e analisado 25. Então, essa é a massa que foi encontrado em 25 ml. Então, eu vou fazer uma proporção. Essa é a massa que foi encontrado em 25 ml. E em 100 ml?
aqui já dá para ver que seria 4 vezes maior, né? Mas quem não perceber que é 4 vezes maior, faz aí essa regra de 3. Então, aqui, ó, 0,117 em 25 ml. Em 100 ml, x. É uma regra de 3. Eu preciso resolver o valor de x aqui. X vai ser igual, então, 0,117 vezes 100. O 25 ml vai estar multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. Então, dividido por 25. Isso aqui vai dar uma massa de 0,468 gramas de NaCl. Essa é a massa total de NaCl, tá? Muito bem, temos então agora a massa total do analito. O que que pede o meu exercício? Ó, calcule o teor de NaCl. Então, a gente tem aqui essa massa, que é a massa de NaCl, e ele pede o teor, né, a porcentagem em relação à amostra final, né, a amostra inicial de sal de cozinha. Então, a porcentagem tem várias formas de se fazer, eu já citei isso em outros vídeos. Eu gosto sempre de fazer a parte pelo todo. Então, qual que é a parte? A parte é a minha amostra, é a quantidade que eu tenho do meu analito. Então, 0,468 gramas de NaCl. Só que esse 0,468 gramas é a parte. Isso estava presente num todo, num total de 0,5 gramas de amostra. Então, tá aqui, ó, 0,5 gramas de amostra. Então, vezes 100 para sair em porcentagem. Então, a porcentagem de NaCl vai ser igual a, se nós resolvermos essa conta, 93,6%. Ok? Vocês poderiam fazer também 0,5 gramas é igual a 100%, 0,468 igual a x, tá? Então, enfim, nós temos aí outras maneiras de fazer porcentagem. Essa que eu gosto de fazer é a parte pelo todo. Então, nós temos aí uma porcentagem de NaCl de 93,6%. Ok? Então é isso, vejam o vídeo, tentem fazer sozinho o exercício agora, procurem outros exercícios parecidos, né? Cada situação tem uma dinâmica diferente, tem uma especificidade, então procurem outros exercícios e tentem resolver, ok? Grande abraço, tchau, tchau.